Aqui a gente está no escritório da Casa Capital, unidade de Jataí. Tô levando o André aqui para conhecer a nossa estrutura, né? Vamos chegar para cá. Fala, turma. E aí, o que eu faço? Só dando uma passagem aqui com o André para conhecer. O André é lá de Rio Verde. Ele veio conhecer a nossa unidade aqui de Jataí. Essa aqui é uma parte mais do pessoal que fica comercial, né? Uma parte que eu diria mais barulhenta, né? Onde a gente está sempre ligando ali, conversando com o cliente e tudo mais. E aqui tem uma salinha mais silenciosa. Aqui fica o Vitor. O Vitor é nosso responsável aqui pela mesa de commodities, né? E aqui fica um ambiente um pouco mais silencioso para ele poder acompanhar o mercado e tudo mais. Certo? Bacana. Vamos lá para a sala para a gente bater um papo. Ó. Beleza. Então, em um contrato. Então eu tô aqui com o André. Ele veio lá de Rio Verde, né? Veio conhecer a nossa unidade aí em Jataí, Goiás, aqui. E o André é um cara que você encontrou lá no perfil do Instagram. Foi procurando sobre o mercado e tudo mais, de commodities. Encontrei o Lucas num anúncio, comecei a seguir e a gente foi conversando. E aí ele entrou em contato comigo, falou, cara, tem interesse em aprender, né, sobre o mercado de commodities e tudo mais. Quero parabenizar, né, pela atitude aí, tirar um tempo para vir aí e ter essa vontade de aprender também, né? Conhecimento é tudo. Ele é um cara que já tem bom, até já puxando a conversa, né? Você já tem uma experiência no agro, já trabalhou com produtores, né? Hoje em dia você está atuando em qual área, né? Vamos dizer Hoje, atualmente, eu sou comprador, trabalho compra de insumo, de peça. É basicamente isso, resolvo os problemas que tem na fazenda. E você já teve alguma experiência já mais direta de você, tá negociando às vezes na bolsa, alguma coisa ou não? Já só caí particular, não por questão da fazenda, Certo. aí já foi de interesse meu. Começou lá atrás, não sei se o pessoal vai lembrar ou se você vai lembrar, naquela época que o pessoal entrava no Nike Option, fazia aqueles negócios só pra subir e descer. Opções binárias. Opções binárias, isso, o nome. E aí fui entrando nisso aí, fui tentando aprender, tomando porrada, contando vela, aquele monte de análise, às vezes que nada a ver uma coisa com a outra. A parte de análise técnica, assim, né? E eu tava conversando, a gente tava falando aqui agora há pouco, você trabalhou com um pessoal que não vou falar os nomes aqui, né? Até para preservar as identidades aí, mas você chegou a trabalhar com um cara que é um dos maiores, pessoa física, inclusive, que opera na bolsa, no mercado de commodities agrícolas, produtor rural, né? Então você já teve um contato assim até com esses produtores que são, vamos dizer assim, uma exceção no mercado, que eu diria que é o futuro, né, para a comercialização. São pessoas que já veem no mercado futuro uma forma ali de travar preço, né, de se proteger de oscilações de preço, né, de perda de poder de compra e tudo mais, e também até de especulação também. Isso. Através do mercado futuro. Então você já se ambientou, já conhece lá a nossa unidade um pouco também de Rio Verde, né, da Casa Capital. E aí, bom, até eu quero entender um pouco melhor o que você já estudou e tudo mais, e também quais seriam os seus objetivos, se você tem alguma clareza já assim de qual o caminho que você gostaria de trilhar nessa parte de comercialização, às vezes trazer alguma solução para aqueles parceiros que você já está trabalhando e tudo mais. Você já conhece um pouco disso? Sim. Ou ainda é uma coisa mais abstrata, assim? Eu não tenho definido assim, vai ser isso e pronto. Uhum. O que eu tenho hoje é que eu estou trilhando. Então, sou comprador hoje, eu quero seguir. Eu estou fazendo agronomia para estudar sobre o mercado, mas eu sei que a agronomia não vai ajudar 100% nisso, mas vai me dar mais um norte. Lá na frente, quando eu chegar num produtor, entre um agrônomo e um administrador que não sabe nada de fazenda, não sabe nada de roça, não sabe nada de período agrícola, vai ter, eu acredito que vai ser um diferencial. Então, quero seguir nesse caminho de comprador, depois tentar ir mais para a área comercial, para tentar entender mais o produtor. E lá na frente, quando tiver mais um pouquinho de bagagem, aprender mais sobre commodities,
porque eu já sei sobre o mercado financeiro, em B3, moeda, enfim. Quero aprender mais sobre commodities para lá na frente conseguir atender algum produtor. Sim, na área de assessoria, mas ali nessa parte, é o que eu vejo hoje. E eu gosto, sempre gostei. Eu opero, igual que a gente estava falando, lá na Nike Option, eu fiz uma grana gigantesca naquela época. Teve uma onda que falava que era sinal chinês. Os caras entravam 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Mas lá era Forex, né? Assim, isso, já era Forex. Moedas, isso, né? justamente. Era a desvalorização de uma moeda em relação a outra. Por exemplo, dólar e euro, o BRL para euro, o dólar, enfim. E o IQ Option, ele não é não são bolsas. Não é uma corretora, não é uma corretora, não. Então, como é que faz? Ela não é nem licenciada no Brasil. Sim. Mas aí você já olhou assim, se ele fica, como é que é? A oscilação de preço, ela vem do mercado real. Isso, mesmo. O mercado de verdade, que é o Forex no caso. Ele fica imitando o preço ali. Isso, ele tenta copiar, às vezes dá a variação dele, mas tenta manter aquela igualdade. E aí foi nessa época aí eu tinha o quê? Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, hoje eu tenho 24. Então tem bastante tempo que eu comecei a olhar, a interessar. E aí fiz uma grana muito boa, sei lá, coisa de 30, 40 mil num mês só, numa paulada só. Entrando nesse sinal, fazendo trem, mas aí você ganha de um lado, perde de outro. Eu entrei em investimento errado, enfim, tomei golpe, não financeiro, é coisa física mesmo. Fui comprar um carro, perdi dinheiro e deu um problema, o dinheiro evaporou. Esse dinheiro que eu ganhei sumiu. Não vi esse dinheiro nunca na minha vida. Mas você acabou mais perdeu um pouco no trade também ou... Falar bem a verdade, eu sempre fui uma pessoa no trade muito segura. Até é um dos problemas que eu tenho no trade. De, assim, a gente conhece que tem o stop loss, stop gain, mas eu sempre fui muito seguro. Fazia 3, 4 operações no dia, parava por lá. Certo. Sempre fui muito seguro. Então, eu nunca cheguei a falar, não, perdi muito dinheiro ou perdi dinheiro. Nunca cheguei nessa parte. Porque você não era aquele cara que fica segurando, ignorando o stop, segurando perda? Não. Eu perdi, eu já saía fora ou deixava de mão. Por isso que eu nunca tive um ganho muito expressivo, porque eu nunca me arrisquei muito. Mas você sabe que isso é uma coisa, um traço de perfil muito bom para trading, porque isso é um sinal de que você não se envolvia emocionalmente com as operações. Sim, então, eu sei. Nem com os ganhos, nem com as perdas. Só que foi uma coisa também que me atrapalhou para eu ver eu ganhando. Então, hoje eu não tô muito bom não vou nem operar porque eu posso perder. Então, às vezes eu tinha até medo de operar por conta de fatores externos. Eu sei que o emocional vai mexer muito com o nosso trade, mas eu via que era um problema para mim. Então, sei lá, minha meta era fazer 10 operações no dia, que scalp, aí é diferente no caso, né? Certo. É só um spreadzinho que a gente ganhar. Muito rápido. Isso, muito rápido. Então, era pra fazer 10 operaçãozinhas daquela lá, eu fazia 3, 4. Aí ficava com medo de prosseguir, ou de não conseguir chegar no meu objetivo, entendeu? Lá, eu já tenho um pouquinho aqui, tá bom. Que é um problema também, justamente. Mas muito menos grave do que o cara que se envolve emocionalmente, fica tentando recuperar a perda e tal. Isso. Né? Você ia por um lado mais de conservar aqueles ganhos que tinha. Justamente. Eu sempre fui muito conservador, e aí sempre, igual, trabalhei, comecei de aprendiz e tudo mais, e eu fui crescendo. Aprendiz em multinacional, depois eu fui começar a minha vida como comprador, ganhando salário mínimo, mixaria também, só para aprender mesmo. Sim. E aí depois foi crescendo, trabalhei na indústria, depois aí eu fui para a parte de fazenda e hoje eu trabalho com isso atualmente. Mas eu pretendo migrar para essa área, que foi uma coisa que lá atrás eu comecei a desenvolver tudo mais e não consegui dar prosseguimento. Entendi. E você já trabalhou com área acaba sendo comercial, né, o que você faz, mas comercial atendendo direto clientes em alguma área, talvez no BRF, não sei. Sim, com atendimento cliente, sim, já fiz, sei, mas tentar às vezes conversar captação de clientes. Isso, já fiz, inclusive, depois dessa parte que eu tinha ganhado muito dinheiro, perdi, aí comecei a ver as coisas, tentar estudar.
entrei aquela onda que teve da Renaudet, não sei o quê. Eu entrei, eu peguei essa onda também. Que era, Renaudet é marketing multinível, não é? É, marketing multinível, isso. Enfim. Sim, porque tem as indicações. Isso, você ganha em cima do pessoal. Sim, enfim. E aí eu era muito novo também, eu tinha 18 anos, então eu chegava numa reunião pra falar, pô, o povo cagava pra mim, porque eu era novo, não tinha nem barba, não tinha nada, molequinho desse tamanhozinho querendo vender trem, que eu vou ficar rico com isso. Mas assim, pior que eu consegui ainda colocar um pessoal, consegui convencer, né, algumas pessoas a revender pra mim e tudo mais, só que não era o que eu queria, não me sentia muito bem, mas eu consegui me desenvolver como vendedor nessa parte. Eu sei que, sim, foi uma coisa ruim pra mim, eu não gostava, mas eu me desenvolvi muito nessa parte. Entendi. Quando eu precisei. Cara, eu vou te falar que pode parecer que eu tô falando só pra massagear o ego, pra aparecer no vídeo, mas não é. Real mesmo. Tanto o que você me falou de experiência do trading, da parte de mercado, quanto essa parte comercial, são traços muito bons de perfil que você tem. Tanto para o mercado quanto para o comercial. Por quê? Quando você me falou, cara, eu estava numa situação onde era novo, o pessoal estava lá desacreditando, às vezes assim, né, não dá autoridade e tudo mais, e mesmo assim você teve resiliência, mesmo assim fez alguns clientes e tudo mais. Isso é uma habilidade psicológica, vamos dizer assim, emocional, que exige muito, principalmente na área comercial, de prospecção de clientes, porque é um jogo, eu costumo dizer que é um jogo de grandes números. Hoje em dia a gente tem muita gente que faz o famoso cold call, você já ouviu falar o que é cold call? Não sei. Cold call é você pegar uma lista de prospects, que a gente fala, né, que são pessoas que provavelmente estão no perfil ali que vai se interessar, por exemplo, o assessor de investimentos em algumas situações de carreira ali, quando ele está começando e tal, às vezes ele vai ter uma lista de contatos pessoais e tudo mais, que ele vai falar assim, ó, esse pessoal aqui de 100 pessoas, provavelmente 10 vão se interessar em fazer uma reunião comigo e às vezes 2 vai se interessar em abrir uma conta e começar a investir comigo, começar a operar comigo e tal. Então, por isso que eu falo que é o jogo dos grandes números, porque quanto maior sua lista... Maior o funil. É um funil, exatamente, é funil. E isso é o que separa muita gente de ter sucesso nessa área comercial ou não, porque é doído emocionalmente, principalmente quem tem autoestima baixa, não tem autoconfiança, o cara começa a ligar, começa a tomar receber não. E tem gente que é grosso, tem gente que vai te tratar mal na ligação e tudo mais. Então essa primeira etapa já filtra muita gente. E mesmo depois, continua sendo assim. Às vezes não é no cold call, não é uma ligação fria, que a gente fala para um lead frio, mas é com por exemplo, se você faz um evento da corretora, e você pega uma lista de pessoas ali, às vezes estão mais quentes, já te conhece, já se apresentou e tudo mais, só que tem um percentual que vai dizer não, que vai recusar o serviço ali, né, que não vai abrir conta e tudo mais, e às vezes você pega uma sequência de recusas muito grandes, tipo, você faz 20 reuniões, cara, para você fazer 20 reuniões, são vários dias, você não vai fazer 20 reuniões em um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, às vezes 2 semanas, fez 20 reuniões, e às vezes dessas 20 não deu um resultado, ou seja, não deu uma conversão, não deu uma abertura de uma conta, um negócio fechado, e aquilo vai te amassando, que às vezes você está pensando, tipo assim, você tem uma projeção, tipo, de captação de clientes, de ter resultado financeiro, né, e aquilo amassa o foi uma coisa que eu sempre ouvi, desde essa época que eu comecei a vender, a gente tá em busca do sim, não do não. Então, enquanto a gente não conseguir, a gente vai tentando. E é muito mais recorrente o não do que sim. Exatamente. Porque senão todo mundo era vendedor, todo mundo ia lá e tentava vender. Era muito fácil, mas não é assim que funciona. Sim. Não, show de bola. Então, acho que essa primeira etapa eu queria justamente entender o seu histórico, entender o que você já sabe. Você já teve experiência comercial excelente, já teve experiência com o mercado, também com trade também. Sim. Porque eu falo que eu ensino, eu tenho curso sobre trading também e tal, mais voltado para essa parte de mercado de commodities agrícolas, mas não deixa de ser trading, se aplica para ações, para
para mercado físico de qualquer coisa, é comércio, né? O trader, ele é um comerciante. O nome trader vem disso. Todo mercado gira em torno de uma coisa só, oferta e demanda. Exato. É a lei do mercado padrão. Todos os mercados do Brasil, até lá na China, funcionam da mesma maneira. E de qualquer coisa. Isso, soja, milho, seja pares de moeda, igual eu operei bastante. Isso tudo. A ação de uma empresa, quanto mais você precisa, menor o preço. Exato. E isso vice-versa. Sim, exatamente. Então, eu falo um pouco de trading e tudo mais. Tem gente que acha que nessa parte da assessoria a gente deve ir mais pela vertente do hedge, né, de fazer proteções, mas na prática, grande parte, até tem um anúncio que eu falo sobre isso, né, que é falando, tipo assim, grande parte, às vezes, dos maiores clientes, eles buscam no mercado, às vezes, fazer especulação também. Quase todo produtor rural, ele deixa uma parte ali da produção para buscar um preço melhor. E ele está fazendo trade, só que sem ter conhecimento sobre trade. Justamente. Ele não estudou sobre variância. Se você perguntar para ele sobre a questão de stopar, tipo assim, a que preço que você vai sair da operação se o mercado começa, por exemplo, o cara está com contra. o cara está com milho físico lá parado, ele está buscando um preço maior para vender. Porque senão ele já teria fixado o preço, tem liquidez para fazer isso a qualquer momento. Então ele está apostando na alta. Só que ele não tem essa consciência de, tipo assim, putz, então eu preciso delimitar um preço que se chegar nesse patamar, eu vou fixar, não importa se eu vou sair no prejuízo ou não. Não importa se está caindo aquele preço que estava antes ou não, porque o mercado é um sistema caótico. Às vezes tem coisa que está fazendo preço que você nem sabe o que é, você não consegue... Os analistas que a pessoa está acompanhando, aquelas informações que ele está acompanhando, às vezes tem outras coisas que vão impactar, estão fazendo cair o preço ali, ele nem sabe por quê. Então ele precisa ter essa questão. No mercado, eu sempre tentava ser mais tranquilo, justamente por conta, acho que é dessa frase que você tá falando, que é para comprar sempre na calmaria e vender no turbilhão. Não necessariamente, principalmente nessa parte de trading, às vezes grandes oportunidades aparecem justamente no turbilhão. Por quê? Porque tem distorção de preço. Por exemplo, tem momentos, você pegar no mercado sei lá, vamos pegar atualmente, por exemplo, a gente está com posições recordes de fundos de investimentos apostando na alta das commodities agrícolas na Bolsa de Chicago. Soja, milho, trigo, uma porrada de coisa. Tem muito fundo de investimento. Às vezes é um fundo de pensão. É um fundo que cuida da aposentadoria dos policiais dos Estados Unidos, que está comprando milho, contrato de milho na Bolsa, né, derivativos, para apostar na alta, porque tem um trader ali dentro desse fundo que, analisando o cenário do mercado, ele acha que tem uma relação risco-retorno interessante dele montar uma posição para ganhar dinheiro com a alta, né, que ele está vendo ali que deve acontecer por conta de cenário de safra, risco climático, El Niño, blá blá blá. Sim. E às vezes esse cara, às vezes nem é por conta dessa posição do milho, mas porque, sei lá, surgiu uma coisa de, sei lá, uma pandemia, que seja, por exemplo, tá tendo um ebola lá na África. Justamente. Não tô falando que vai virar uma pandemia, provavelmente não vai ser, mas tem que ficar de olho. Então, se começa a spreadar uma doença e esse fundo ele começa a precisar estopar suas posições, às vezes nem é no milho, mas em outras, em bolsa americana, talvez, em ações. Eu lembrei, isso que você tá falando, você já viu a série Billions? Sim. É total. Justamente isso que Exatamente. você está explicando. Foi assim que o cara ficou milionário, foi justamente isso. E às vezes, por conta de uma regra de liquidez do fundo, ele precisa estopar o milho e ele está com uma posição gigantesca, ele tem que entrar vendendo contrato a mercado e ele faz o preço do milho cair. Mas só que não tem nada a ver com o mercado. Tem mercado. nada a ver com o mercado. Você entendeu? Então, essa parte do trade, que é o que o produtor muitas vezes faz com o físico, ou que seja com derivativos que a gente acaba fazendo, tem que ter uma regra de stop ali, de tipo assim, cara, não sei o que está acontecendo, tem que sair da posição, depois eu vejo o que acontece, depois eu vou processar os dados de novo, vou pensar em montar outra posição. O maior erro do trader, do assessor de investimentos que ajuda um cliente, do cliente, é tentar acertar operações ali. O cara entra na operação, tipo assim,
a gente quer que a operação Seja lucrativa. seja lucrativa, obviamente, porque senão a gente não tem resultado nenhum. Por isso que eu estava te falando que você tem, às vezes, um perfil bom de emocional, porque tem gente que não consegue lidar com essa perda. É igual olhar para o céu, aí você tem um dia que você olha para o céu assim e fala, cara, com essas nuvens que tá desse jeito agora, não tem como não chover. Vai chover, olha o tanto de nuvem, tá carregado e tal. E às vezes vem uma camada de vento mais alta, aqueles ventos rápidos assim, leva essas nuvens pro lado, não chove naquele lugar. Tava errado de dizer que provavelmente ia chover? Não. A probabilidade era alta, mas não é 100%. Exatamente. Excelente. Parabenizando você de novo pela atitude de tirar um tempo, de vir aqui, já tá aí também, pra gente bater esse papo e tal. Inicial, quero que a gente vá se falando aí ao longo dos meses aí, tentando contribuir com a minha experiência, com o que eu vejo, que possa ser legal também para você usar. Sei que você já conhece um pouco da parte dos derivativos e tudo mais, mas tem alguns cursinhos, algumas aulas que você pode ter acesso, vou te dar os acessos lá para você dar uma olhada. E aí, com esse panorama inicial que eu vi aqui, do que você já falou e tal, eu vou te passando alguns caminhos que eu acho que são legais aí para você estudando. A parte de assessor de investimentos, ela tem uma certificação, né? Não sei se você já viu CPA. Na verdade, o CPA ele é para comercialização, para banco, né? A nossa certificação do assessor de investimentos se chama Ancord. Até agora tem um Ancord Agro lá e tal. Eu nunca fiz ela. Provavelmente, não sei dizer, por eu nunca ter feito, não sei dizer se é de muita ajuda, assim, sabe? Provavelmente porque o pessoal, eles não colocam assuntos à toa lá para estudar, né? É um diferencial. Para toda certificação, assim, você tirar um CFP, né, que é uma outra certificação que não é obrigatória. Inclusive, temos vários CFPs dentro do escritório, eu não sou, mas é uma certificação de Certified Financial Planner, né, o planejador financeiro, certificação de planejador financeiro. São diferenciais que vão te trazendo conhecimento e você tem uma certificação para colocar ali também para o cliente ver, é um cara que estuda, né, que está se graduando e tal, mas não é nada obrigatório. O que é obrigatório para atuar como assessor, como broker ali, né, você fazer corretagem, atender esses clientes no mercado financeiro é a Ancord. A Ancord, ela tem, se eu não me engano, a prova lá é uns 15 módulos. A maioria é decoreba. Se eu tiver que fazer uma prova hoje, às vezes nem não vou passar, porque eu fiz ela há 5 anos atrás, né? E é muita decoreba, tem muita regrinha, mudou algumas regulamentações, então vai ficar lendo e decorando, às vezes, na época que você for fazer a prova, né, para passar. Mas tem coisas que são mais perenes, vamos dizer assim, que é... essencial. Que é algumas coisas de matemática financeira, a parte de derivativos, né? Estatística. Então essa parte, sim, é a coisa que você vai ter que estudar ali para passar na prova, que são conhecimentos que você vai levar para a prática mesmo. Hoje em dia, as corretoras, tipo assim, se você fala lá com o Pedrão lá, por exemplo, com o pessoal aqui da casa, eles vão te passar, às vezes, um acesso de um curso para você fazer ele online e tal. Bem tranquilo de fazer isso, gratuito. E eu sei que tem um pessoal que chama Edgar Abreu, acho. No YouTube tem uns vídeos gratuitos, assim, que é um cara com uma didática muito boa, Lucas Silva também. Os caras, você vai assistir essas aulas no YouTube e vai pegar praticamente tudo. Na época que eu fiz Ancord, eu estudei durante 2 meses. Passei na risca. Eu achei que eu estava melhor, porque os simulados que eu fazia na época, eles eram mais fáceis do que foi a prova. Eu achei que eu estava mais preparado, mas deu na risca, assim, eu bati a nota, acho que era 7, né, que tinha que dar lá e deu. Eu acho que hoje em dia os simulados estão mais atualizados com a prova,
Tem muito simulado gratuito também para você fazer, os cursos tem simulados e tal. Ah, então a internet é gigantesca, tá aí pra isso. Hoje em dia tá bem tranquilo em relação a isso. E isso vai te dando bagagem também da parte técnica, né, de ferramentas, de entender a bolsa, de entender mercado de capitais, né, como é que funciona uma emissão de um ativo na bolsa e tudo mais. Isso são coisas que você vai pegando com o tempo aí. Essa parte dos derivativos mais focado nas commodities agrícolas, nas minhas aulas lá, eu tenho um mini curso de contratos futuros. Os principais contratos que você vai usar, eu já vou te dando os spoilers aqui para você já ir pegando os caminhos, né? Primeira coisa que tem que entender, não sei se já operou contrato futuro de alguma coisa? Só na B3, só. Índice, dólar, Isso, esses só. aí. Só... Commodities não. Não, commodities nunca cheguei a operar. Certo. Commodities é um pouco diferente do mini índice, mini dólar e tal, mas não é muito diferente não. A única coisa que diferencia é, tipo assim, você saber o tamanho dos contratos, né? Tem algumas regrinhas específicas, tipo o milho, por exemplo. Cada contrato de milho são 450 sacas, né? O equivalente a 450 sacas. Aí, tipo, o milho, ele é base Campinas, São Paulo, o preço, né? Que é negociado na bolsa. Boi é o estado de São Paulo. Eles pegam atualmente o Datagro, que é um instituto lá que faz a média, né, dos preços negociados no FISO. E esses preços geram um indicador que faz a liquidação desses contratos lá na bolsa. Isso depois você vai ver os detalhes. Mas é muito similar à negociação dos contratos. Existe hoje igual, tem um índice e tem um mini índice, que é uma fração dos contratos. Existe isso no commodities? Não. É só o inteiro. É só o cheio. Eu acho que a tendência, conforme a gente está vendo aumentar muito os volumes de negociação das commodities, a tendência é a bolsa ela fazer, às vezes, um mini contrato. Fracionado. Para facilitar também, porque o caso do mini dólar, mini índice, hoje em dia você tem mais liquidez nos minis do que no cheio. Sim, justamente. Então, assim, é uma coisa legal de se fazer. Só que a bolsa, eu acho que ela ainda... A gente até trouxe a diretora de commodities da B3 para palestrar lá em Rio Verde, inclusive, lá no evento que teve da casa. Caramba. E a gente perguntou sobre isso para ela e tal. Na época, ainda não tinha nada confirmado. Mas acho que pelo menos para o milho é uma coisa que deve vir. Colocar demanda, né? A demanda do facilita pessoal. demais, porque, por exemplo, o pessoal que quer operar commodities, pessoa física, o trader, né? Muita gente acaba indo só para o milho e acaba não indo para o boi, o café e tal, porque os contratos são muito grandes, né? Eu mesmo tenho uma preferência grande de operar boi, que é o mercado que eu mais acompanho, mas é um contrato grande, né? Você vai operar um contrato, o tamanho financeiro dele passa de 100 mil reais, assim, né? Que é 330 arrobas, vezes o preço da arroba. Quando a arroba era 150 reais, é metade. Tudo bem. Agora a arroba está negociando 340 e tal, e aí o contratinho ficou grande, né? Eles precisavam repartir esse contrato aí, fazer um mini também, ajudaria bastante. Então, eu acho que a tendência é ter, né? Mas ainda não tem. Essa parte dos derivativos vai dar para você pegar nos mini cursos ali. Eu tenho um curso de trading também mais avançado, chama CSM, que aí eu passo essa parte da comercialização, né? De entender o pensamento probabilístico, essas coisas que a gente estava fazendo, de você não controlar uma operação, você não operar ali focado numa única operação, mas você tem uma sequência, tem que seguir umas regras, né, tem que colocar alguma regra de stop ali, gerar um trading system. Tem alguns livros, talvez, até ontem eu estava postando lá. Eu vi o que você postou, eu salvei ele para baixar no tablet para ler. Aquele é um livro muito bom, do Mark Douglas, é um dos principais professores de trading do mundo, assim, um americano, eu acho. E assim, às vezes o pessoal, até uma dica para quem for assistir depois do vídeo e tal, às vezes quando eu falo de trading, assim, o pessoal ainda, aqui no Brasil, tem muito pouco conteúdo, sabe? Ou quem sabe fala que é cassino, ou que é pirâmide, ou fala que é golpe. E quem acredita, assim, vê que tem fundamento e tal, que tem como operar e tudo mais, inclusive nós temos, mesmo no mercado brasileiro, assim, é mais restrito, mas se você entrar num Market Makers da vida, um podcast, alguma coisa assim, você vê os caras, tem traders
que operam no Brasil há 50 anos, assim, os caras grandes, que operam para fundo, tudo mais, mercado institucional. Sim. Então eu sempre reforço assim, que para o pessoal conhecer esse mercado de trade, que não é só aqueles influencerzinhos, vamos dizer assim, duvidosos que a gente vê nas redes sociais aí, o cara, né? Eu sou vendedor de curso, né? Tem a famosa, você vai ver nos comentários assim, em rede social, o pessoal é vendedor de curso, não sei o que lá. Eu sou vendedor de curso, só que eu tento trazer um conhecimento Agregar. que eu aprendi trabalhando em multinacional, que eu aprendi com os grandes traders aí, com livros, com a bibliografia e tudo mais, que é uma coisa. O trader, ele talvez seja, depois da prostituição, a segunda profissão mais velha do Mas mundo. justamente. O mundo ele foi colonizado por causa do trading, né? Pessoas que compravam as especiarias lá e levavam para outro lugar. Foi um trade ruim, mas foi um trade. Então, foi um espelho por uma terra, mas tá tudo bem. Exato. Então, mas assim, quando a gente fala de trading hoje em dia, as pessoas remetem muito a essa mini índice lá, Ike Option, não sei o que e tal. Mas é só pegar no pé da letra da palavra. Trade é troca, é simples. Então, exato. Qualquer coisa que você tá trocando, sei lá, um celular pelo outro, já é um trade que você tá fazendo. E até o Flávio que tá aqui com a gente, ele tava fazendo uns cortes esses dias, ele pegou um corte que eu achei sensacional, de um cara que chama Ivo Sarjanov. Sarjanovic, O nome dele é meio complicado, né? É Ivo, o primeiro nome. Ele é um ex-trader da Cargill. O cara, Cargill é uma das 4 principais tradings aí do agro. De grãos, justamente. A gente até postou na rede social lá um corte dele falando que tem 3 tipos de trading, assim, você opera coisas de onde, vamos dizer, você move as coisas fisicamente, de onde tem muita oferta para onde não tem tanta. Por exemplo, ele dá o exemplo de comprar soja no Brasil e levar para a China. Que eles não conseguem produzir. Então você tem um ganho financeiro de você comprar aqui e vender lá com ganho financeiro, você gera valor através de mover uma coisa que tem escassez em algum lugar, você está levando abundância para aquele lugar. Sim, porque vai ser mais caro, obviamente. Esse é o primeiro, talvez, jeito de tradar. O segundo jeito que ele fala é operar coisas no tempo, que é o que a gente faz no mercado futuro. O mercado futuro, através dos derivativos que foram criados para serem negociados nas bolsas, né? O ambiente ali, hoje em dia eletrônico e tudo mais, que você consegue negociar um preço de um ativo no tempo, né? Você consegue vender um preço de milho lá para setembro, né, que ainda não chegou, baseado, né? Então você está negociando o tempo e você gera riqueza também, porque você está precificando uma curva futura de preços para aquele ativo, né? Você está, vamos dizer assim, arbitrando o mercado, você está dando a possibilidade do hedger, por exemplo, do produtor rural, ele olhar o preço lá no futuro e fazer uma trava, né, através desses contratos que são negociados na bolsa. Então é um mecanismo super inteligente que gerou o trading no tempo também. E a terceira forma que ele fala é na forma, você tradear a forma das coisas, que é, por exemplo, você comprar uma soja e transformar em óleo de soja, porque tem demanda para aquilo e você consegue pôr uma margem, você vai ter os custos de produção ali, tudo mais. Gerar valor. Gerou uma margem, você está gerando valor através do trading, da forma, né? Você processar coisas, né? Não só com as commodities, né? Às vezes tem gente que vai processar de várias formas, né? Mas então, assim, o trading é uma coisa muito mais vasta, né? Ele é uma coisa que tem e que, para ser feito da forma ideal, tem muito conceito, tem muito conhecimento que a gente não precisa inventar a roda. A gente pode ver o que funciona, o que e colocar na prática. Tá validado. Mas assim, eu tenho uma pergunta agora. Por exemplo, eu quero ser um assessor da casa. Uhum. Qual que é o caminho ou quais os requisitos mínimos que eu preciso ter para você chegar e falar, não, você
tá tranquilo, já tem uma bagagem boa, tá contratado. Uhum. O que eu precisaria ter hoje, ou alguma especialização, ou o que eu tenho que ter estudado, ou já tem que ter operado? Certo. Depende da área que for atuar, mas de modo geral, Ancord, não precisa ter tirado Ancord necessariamente, às vezes em algum caso a gente consegue encaixar a pessoa, só que tem que estar em processo ali de tirar Ancord e tal, desde que, assim, vai, né, ser comercial, mesa, né, vai precisar da Ancord, tirando os cargos tipo secretário e tal, que não precisa, né, mas então tem que estar ali no caminho de tirar Ancord e ter boa comunicação, perfil comercial, principalmente para o comercial. Sim. Né? Então, o comercial, a grande função dele é ali, ele tanto de captação de novos clientes, né, de atender esses clientes, então ter boa comunicação, né, ter conhecimento, de passar uma confiança, né, se tem um histórico, vamos dizer assim, ilibado, né, um nome, né, porque aqui a gente trabalha com o patrimônio das pessoas, né, a gente está... O que a pessoa construiu a vida inteira, a gente está cuidando daquilo. Sim. E hoje em dia, assim, não deixa de ser um banco, né? Não precisamos do CPA, porque a certificação é Ancord, mas nós temos serviços bancários, né? A gente tem uma conta bancária, conta corrente ali, tem cartão, a pessoa faz consórcio, faz seguro, faz tudo com a gente. A gente consegue abarcar toda a vida financeira do cliente. Então, esse assessor, ele está atendendo o cliente, ele tem acesso a informações sensíveis sobre a vida financeira das pessoas, né? Ele entra ali no planejamento financeiro dessas famílias, dessas pessoas, então tem que ser uma pessoa também, né, que é bem vista aí, né, não teve nenhum problema e tudo mais, então é o básico, né? O assessor em si, ele faz a operação? Sim, você fala assim, operando para... pro cliente. Sim, sim. Ele opera pro cliente, então. Assim, ele não pode passar uma recomendação. Por exemplo, dizendo um exemplo prático disso. Por exemplo, ele não pode pegar, eu tô vendo, tô achando que fiz uma análise e acho que o milho setembro vai subir. Aí ele pega e faz um PDF lá, uma recomendação, recomendo comprar o milho a tal preço e tal, e publica, manda na lista de transmissão lá dos clientes. Isso não pode fazer porque isso é um papel restrito para o analista. É uma outra certificação, chama CNPI. Né? Aí o CNPI ele pode emitir um relatório, né? Geralmente o analista ele já trabalha, eu acho que na casa hoje a gente não tem nenhum analista. O analista normalmente ele vai trabalhar com o banco, ou com a corretora, ou com alguma casa de análise. Provavelmente no agro temos vários, né? As mais famosas aí, no caso do mercado de boi, assim, pecuária, é a Grifato, Scott Consultoria, né, a HN Agro. Aí, na parte de grãos, assim, lá em Goiânia, por exemplo, tem a Royal Rural, tá? Que eu gosto bastante, e por aí vai, assim, né? E esse é o papel do analista, ele está ali acompanhando o mercado, e muitas vezes o analista, ele sabe muito mais ali dos fundamentos do milho, da soja, do boi e tal, do que os traders, do que o assessor, né? Porque... Qual que é essa diferença do analista para o trader? Que por exemplo, aqui na casa você me mostrou o trader. O analista, ele não pode... Os ativos que ele faz recomendação, normalmente ele fica vedado ali de operar aqueles ativos. Ele não pode, por exemplo, um analista, sei lá, pegar aqui o Eberville Neto lá da HN Agro. Se ele faz uma recomendação de compra lá de boi, ele não pode operar esse ativo na bolsa, porque senão ele pode manipular o mercado. Porque pensa, um analista que ele tem pode ser um analista famoso, né? Tem analistas muito famosos e que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores no Instagram. Aí o cara vai e fala, compra ações da Magazine Luiza. E aí ele compra também. Às vezes ele faz por conta da recomendação dele, Entendi. Faz o preço subir. Ele vai manipular o mercado. Exatamente, pode manipular. Então, o analista ele não pode operar aquele ativo que ele está... Acho que ele fica restrito um prazo lá. Tipo, ele passa uma recomendação de tal ativo, ele não pode operar. Esse é o analista. Aí o trader, que igual O trader, ele já é uma coisa mais... Ele não tem uma certificação específica.
Então, eu me considero um trader, mas eu sou assessor de investimento. Ele pode operar tanto para ele quanto tá ali assessorando clientes também, né? Entendi. Com esse conhecimento do trading, vamos dizer assim. Lógico que você não vai estar fazendo uma recomendação, ó, compra aqui, vende aqui. Mas você está conversando com o cliente, você está trazendo aquela visão de trader, né? Ó, você precisa ter um stop, você tem que fazer assim, assim, assado, né? Porque aqui você vai ter um expected value nas suas operações, na sua estratégia, né? Você vai explicar isso para ele, tentar assessorar ali, trazer esse Nessa conhecimento. parte de commodities, eu sei que, igual eu falei no mini dólar, eu conseguia trabalhar com custo reduzido. Então, como eu estou aprendendo, eu consigo colocar pouco dinheiro para às vezes ver um retorninho para eu tentar ver se eu estou evoluindo ou se eu estou regredindo. Sim. Nos commodities, eu consigo fazer isso? Na minha experiência, quando eu estiver aprendendo, operando lá, eu consigo colocar meu dinheiro, que seja um pouquinho, sei lá, vou colocar um valor pífio, R$1.000. Eu consigo colocar lá e ter essa noção, para quando eu chegar lá nos meus clientes, eu conseguir ter propriedade para falar, olha, eu consigo fazer isso. Tem uma forma de fazer isso nas commodities, por os contratos serem maiores, né? Então, qualquer contrato de milho ali que você vai operar, por exemplo, milho, matematicamente falando, ali você precisa ter R$2.000 a R$2.500 só para chamada de margem, mais dinheiro para ajustes diários. Então, dentro de uma estratégia de trading ali, você tem que ter uma banca bem maior do que isso, porque você vai fazendo várias operações. Só que você pode fazer o que a gente chama, às vezes até de... O pessoal, tem gente que fala de fazer backtest e tal, mas você pode fazer, às vezes, anotando mesmo os trades, simulando os trades, entendeu? Manual. Tem gente que gosta de fazer com um aplicativo, com planilhas para isso e tal, mas, cara, um bom e velho caderninho nunca falha. Você pegar ali, não, estou acompanhando o mercado, eu entendi ali os fundamentos, eu desenvolvi uma estratégia e quero testar. Né? Você pode pegar tanto para trás no tempo, né, simulando, porque tem plataformas tipo o Profit, que eu até ensino, eu ensino a usar o Profit até de uma forma para deixar ele gratuito lá na conta do BTG, nas aulas do curso do CSM. Então tem como você... Desculpa cortar. Esse o CSM eu vou pegar também para estudar? Sim. Ah, tá. Já entendi. Lá para você. Entendi. E aí você consegue ter uma ferramenta que você não fica... Você dá um replay no mercado. Ah, sim, para fazer os backtests do mercado. Então você opera como se, vamos supor, você vai simular o pregão do dia 1º de janeiro lá. Nem sei se e até melhor, por exemplo, saber se essa análise deu certo ou não, porque no mercado real eu vou ter que esperar, sei lá, 1 hora para ver se aquele mercado eu acertei a análise. No backtest não, eu consigo dar um play lá e ele vai... A dificuldade da simulação com backtest, assim, principalmente para quem vai operar mais fundamentalista, que é o meu caso, eu uso a análise técnica mais como gatilhos ali. Eu não fico usando, assim, tipo, banda de Bollinger, bateu aqui, eu vou vender, né? Então eu vou olhar mais os fundamentos do mercado para me dar um direcional e depois eu uso uma média móvel só para me dizer quanto que eu vou comprar, quanto que eu vou vender, assim, só para dar um disparo. Depois você vai ver isso mais em detalhes lá nas aulas, compartilhando tela e tudo mais. Mas, assim, a dificuldade é quando você volta para o passado, vamos supor, para fazer um backtest, como é que você vai acompanhar como se você estivesse acompanhando as notícias daquele momento, as análises daquele momento, das informações que você tinha só até aquele momento. Porque você sempre vai ter um viés daquilo que você já sabe que aconteceu. Mas eu consigo... se for lá na Invest, por exemplo, eu consigo ver as notícias que já aconteceu. Consegue. E até no gráfico, eu acho que no Profit também tem como você puxar as notícias do dia lá. Mas você sempre vai ter aquele viés de você já saber o que aconteceu no futuro. Então, por exemplo, imagina que você está fazendo um backtest do mês de 2 meses, sei lá, 1 mês atrás, não sei quantos dias que saiu aí, aquela notícia vamos supor que você está fazendo um índice lá de ações, e aí saiu aquela notícia do áudio do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Sim. Isso aí fez preço. Então você já sabe que vai acontecer isso, entendeu? Você já está treinando ali no seu backtest. Sabendo o que vai acontecer. Então o que eu sugiro fazer? Fazer a simulação ao longo do tempo, como se você estivesse operando hoje. Ah, Lucas, mas aí é mais enrolado. É um pouco mais demorado para você fazer, porque você vai operar como se estivesse operando naquele momento. Você vai falar assim,
Por exemplo, hoje, se olhando o mercado hoje, eu compraria boi a tal preço agora que tá? Compraria. Vou pôr um stop aqui em tal preço, um alvo em tal preço. Aí você anota, comprei tantos contratos a tanto. E aí o mercado vai rodar, e aí você vai acompanhando, não, vou estopar aqui, vou estopar assado. Esse é um jeito que vai ser mais demorado, mas vai ser mais real, um pouco mais real, mas nunca vai substituir quando você tem o cu na reta. Nunca vai substituir quando você tem o capital em risco, né? Porque é o que mexe com o psicológico. Você vai treinar ali só uma parte mais técnica ali, ver se tem fundamento ou não aquela estratégia que você está testando ali, né? Se ela se comporta bem ao longo do tempo, mas não substitui. Depois, com o tempo, você vai pegando. A ideia é desapegar das perdas. O trader, a grande parte assim dessa tipo de operação proprietária, que os produtores também fazem com físico e tal, é você entender que se trata de um jogo que vai ter perdas. Então, quando você entra naquela operação, vamos supor que você colocou lá um stop lá que você perde 10 mil reais naquele stop. Se o preço cair ali, bater ou subir, né, se tiver vendido e tal, você já entra na operação considerando que aquele dinheiro já não é seu. Porque faz parte. Você vai ter uma matemática dessa estratégia. Você vai ter operações que vão bater no stop e que vai perder. E operações que vão dar ganho. Esse ganho tem que ser muito maior do que as perdas para te dar uma gordura ali. O lucro. É o lucro. Mas aquela operação individualmente, você tem que considerar que ela provavelmente, inclusive, tipo, às vezes sua taxa de ganhos ali, taxa de acerto, vai ser coisa de 50% a 60%. Ou às vezes em algumas estratégias até menor do que 50%. Então, ou seja, você vai perder mais vezes do que vai ganhar. Então, provavelmente aquela é uma operação perdedora. Você já tem que considerar isso. E isso é muito difícil para a maioria das pessoas. Porque a pessoa não quer perder dinheiro. Ninguém nunca quer perder, justamente. Essa é a grande coisa que separa quem vai conseguir e quem não vai conseguir. Porque a pessoa ela quer controlar o resultado. E não tem como. E não é controlável. É igual, não sei se você já jogou poker. Já, sim. Texas Hold'em. Sim. Então, probabilidade. Probabilidade. Você vai tomar uma decisão ali baseado naquela mesa. Na quantidade de carta que tem na mesa, você vai tentar fazer um cálculo se a sua mão vai ser maior ou menor que a dos seus oponentes. Depende da posição que você está também. Se você está no dealer, às vezes você tem a possibilidade de você tomar a decisão depois. O cara vai apostar ou vai foldar ou vai dar mesa e tal antes de você. Então você tem um edge, você tem uma vantagem de informação também para você tomar sua decisão. Então tudo é estatístico ali. Os jogadores de poker você tem e não deixa de ser um jogo de habilidade só porque tem sorte envolvida. Não é sorte, é probabilidade. É matemática inteira, poker. O trade é muito parecido com o poker. Inclusive eu falo no curso, nas aulas do CSM, eu uso muito vídeo de poker, muito exemplo de poker para trazer para construir essa questão que eu falo da habilidade comportamental, que é a mais importante, que é o pensamento probabilístico. É você desapegar ali, entender que faz parte você perder dinheiro, não ter operações, né? Hoje, para fazer essas operações, como você falou, vou ter acesso aos cursos, mas vou ver o curso, eu sei que eu vou poder operar outros mercados, igual, por exemplo, eu vou pegar um capital meu, vou colocar no mini $20 para fazer as operações. Eu consigo fazer isso para ter noção que lá no boi, ou não? São mercados totalmente divergentes. Não, o raciocínio é o mesmo. É o mesmo. A gente vai usar mais probabilístico, mais... Até que você pegar grandes traders aí, você pegar, sei lá, putz, me fugiu o nome dele agora, um velhinho. Esqueci também. Mas bom... A gente sabe quem que é, o Warren Buffett brasileiro, Luiz Barsi. Não, o Barsi praticamente não trada. Agora não mais, né? Mas tem um... Putz, me fugiu não. Depois eu lembrar eu te falo. Mas esses traders, muitas vezes, assim, o cara opera vários mercados diferentes. Aí você vai ver, mas como é que esse cara vai saber de tudo isso? O cara tá operando dólar, tá operando milho, tá operando petróleo, tá operando...
Cara, o raciocínio é o mesmo. Às vezes ele vai construir um edge fundamentalista ali, né? O edge também, depois você vai ver nas aulas lá, mas é aquele exemplo que eu dei da chuva. Uhum. Então você tem as nuvens formando nuvens carregadas e tal, você tem um edge, que é uma condição identificável que você olhou para te dar uma vantagem estatística de você poder afirmar que provavelmente vai chover. Então, esses caras, às vezes o cara não é especialista em milho, mas ele consegue olhar o macro ali do mercado do milho, olhar estoques, olhar projeções do USDA, olhar os relatórios da Conab, olhar mais ou menos o balance sheet, né? Ou seja, os estoques globais ali, os relatórios, ele vai ter uma noção que vai, estatisticamente, ele não precisa acertar aquela operação, ele precisa ter uns 70% de chance, 60% de chance de estar certo, porque se ele tiver, ele vai pegar um movimento, uma tendência maior. E ele não é um analista daquele mercado, ele é um trader. Ele é um cara que olhou, ele falou, cara, tem uma condição identificável que me dá um edge, que me dá uma vantagem estatística de eu comprar isso aqui para vender a tal preço. Entendi. Sacou? Então dá para você operar com o mesmo raciocínio. Você pode operar empresas, ações, né? Você pode operar moedas, você pode operar commodities, você pode operar por aí vai. Eu acabo indo para uma linha de focar um pouco mais nas commodities, porque aí meu edge fica mais fácil. Eu não preciso, como eu não sou um trader full time, vamos dizer assim, né, um gestor de um fundo, porque esse pessoal, o cara que eu estava tentando lembrar o nome, que eu não vou lembrar, ele é um... Putz, cara, como é que eu esqueci o nome dele? Ele é um cara que ele tá o tempo inteiro só por conta disso. Então, esse cara, inclusive, ele é famoso, depois eu te faço, ele é famoso porque ele lê 400 páginas por dia. Lê assim, leitor dinâmico. Então, a equipe dele, ela seleciona as notícias, as informações ali dos mercados que eles estão cobrindo naquele dia e tal, e já imprime, ele gosta de impresso, foda-se papel, vai jogar fora e tal, mas imprime, porque ele gosta de ler no papel, ele fala isso. Um cara muito famoso. Aí ele pega e vai ler esses trem lá. Então, a função dele é o dia inteiro ele olhar para o mercado e tomar decisões ali de investimentos. No meu caso, eu tenho que atender cliente, eu tenho que... às vezes um cliente meu que fez um aporte precisa alocar os investimentos e tal. Então tem momentos do meu dia que eu não vou estar olhando o mercado e lendo e tomando decisões. Então eu consigo operar, só que como conciliando com o meu trabalho de assessor, né, de infoprodutor, de fazer meus cursos, de gravar anúncios, gravar vídeo e tal. Era até uma pergunta, então eu consigo conciliar igual hoje eu trabalho. Infelizmente eu sou CLT, então não consigo ficar operando no mercado aberto. Então, e aí, para conciliar, o segredo é focar. Você pegar poucos ativos ali que você quer operar, que aí você vai ter tempo para acompanhar ele de forma razoavelmente profunda. Por exemplo, eu foco 80% do meu tempo no mercado de boi. 20% aí o resto. Talvez o segundo ali é milho, depois soja, depois e depois o mercado mais abrangente ali, até para entender as alocações estruturais das carteiras de investimentos dos clientes e tal, mas aí não é a operação que eu não fico tradando S&P, eu não tenho eu fico tradando mais o boi, porque é o que eu estou acompanhando ali diariamente, e até me ajuda a tomar decisões também na fazenda, com o meu irmão ali, às vezes fazer um hedge, alguma coisa, né, meu irmão toca mais a parte da pecuária lá operacional, e aí a gente discute o mercado também e tudo mais. Então, aí eu consigo conciliar com o resto, né, a parte de trading com... Agora eu vou fazer a pergunta do milhão. Todo mundo chega ser trader e pergunta, dá pra ficar rico operando? Cara, dá. Daí, assim, não é eu que estou tirando isso da cabeça, né? Assim, eu tenho um livro que eu sempre uso muito como exemplo, que é o Market Wizards. A gente tem, óbvio, exemplos de grandes traders aqui no Brasil também, só que não é tão bem documentado. Hoje em dia, aqui com os podcasts, com a internet, que está surgindo esses caras, você está conhecendo mais as histórias. Se pegar, sei lá, um Pedro Celis da vida, que é mais conhecido faz 5 anos aí, que o pessoal do mercado passou a conhecer mais. O próprio Barça mesmo que você citou, um cara veio ser conhecido agora, porque por conta do mercado digital, a filha dele tem os infoprodutos lá, né, os cursos e tal, e aí fizeram conteúdo, contaram a história dele.
Mas era um cara eu desconhecido. pergunto porque hoje o que todo mundo mostra, o que todo mundo anuncia é 90% dos traders perde dinheiro, Sim. enfim. Eu acho que essa estatística deve ser correta, provavelmente, principalmente por causa daquilo que eu falei que diferencia a galera. Porque o cara não estuda. A pessoa vê um negócio lá no Instagram, uns anúncios lá, uns vídeos no YouTube, e já quer começar a operar e não leu, não estudou, e aí vai dar ruim. Então, assim, no Brasil a gente ainda não tem muito bem documentado esses traders, assim, mas tem uns caras gigantes. Os próprios caras do BTG, muitos deles são traders. Assim, o próprio André Esteves, saca? É trader, assim, os caras que sempre operaram o mercado, né? Eles operam até hoje e tal. Lá você vê, o BTG ele o lugar que ficam os caras mesmo, assim, da diretoria, fica todo mundo junto lá no floor de negociação. São traders, todo mundo nas mesas e tal, trocando ideia e operando mercado, telão e pautorando. Caramba. Então, assim, o BTG ele tem muito esse DNA de trader, né? Inclusive, o cara que eu estava tentando lembrar o nome é um dos fundadores do BTG. Aliás, Jakurski, André Jakurski. Agora eu lembrei, porque foi ele, André Jakurski, Luiz César Fernandes e Paulo Guedes. Paulo Guedes foi um grande trader também, a vida inteira trader. Isso que é um bom economista. Só que a gente não tem muito registro dessas histórias aqui no Brasil. Agora, no mercado americano, como é um mercado muito mais antigo, aí tem muito livro, tem muita... O Market Wizards é o livro mais famoso que conta a história desses traders famosos. Então, eu já fiz bastante conteúdo sobre um trader chamado Michael Marcos, que é um cara que sempre operou muito commodities, inclusive, muito milho, farelo de soja, uma porrada de trade. Inclusive, ele começou perdendo muito dinheiro no farelo de soja, eu acho. Ele começou operando com o dinheiro da mãe dele, assim, pegou $30 mil da mãe, perdeu o dinheiro tudo, e aí foi estudar, e era um PhD, assim, um cara estudioso não lembro o que era a área dele, mas ele foi estudando, e aí ele conseguiu transformar $30 mil em $80 milhões. Caramba! Operando no mercado futuro. Sabe? E assim, não é um caso isolado, você pega o Market Wizards lá, tem 20 traders famosos, assim, que caras muito mais... Eu falei do ganho do Michael Marks, mas tem caras que ficaram muito maiores que ele. O próprio George Soros é um puta trader, que também acho que tá no Market Wizards. Tem o Bruce, não sei o que lá. Você lê o Market Wizards e você fica assim, velho, não é possível. Os caras teve esse crescimento exponencial tão grande. Paul Tudor Jones é um dos caras que, na minha opinião, é um dos melhores da história, assim. Então, assim, é por isso que eu falo que a galera, a gente está empreendendo, assim, até produzindo esses conteúdos, falando sobre isso, vendendo curso sobre isso e tudo mais, e a gente vê que a cabeça do pessoal ainda é fechada, pequenininha, assim, em relação ao que é o trading mesmo. Assim. A gente consegue ver isso porque tem mínima quantidade de gente, pessoas no Brasil que opera. Ou que está posicionado, ou enfim, coloca, sei lá, num CDB ou num CDI que seja. Cara, eu acho que aqui na Bolsa Brasileira é uns 3 milhões de CPFs cadastrados. Isso é em ações. Mínimo, isso é mínimo. O cara compra ações, né? Nem opera. Na Bolsa Americana, metade da população tem ações. Lá, o cara fez 18 anos lá, um dos presentes que os pais geralmente dão é ações, né, de empresas. Não é um carro, não é uma casa, é ação, vai e se vira. A poupança das pessoas estão em ações lá. Aqui o cara colocou um CDB ali, pós-fixado ali, CDI e tal. Quem faz isso? Quem faz isso? Isso daí é a minoria. Cara, quantos bilhões de reais no Brasil estão alocados na poupança? Ou debaixo do colchão. Isso aí é pior ainda. Então, assim, é muito incipiente. Mas, cara, então, assim, em resumo, eu acho que você tem, assim, uma noção já legal de comercial, as coisas que você falou, questão de funil, você já tem esse conhecimento. Então, assim, o caminho é entender os ambientes e as ferramentas, né, que são habilidades técnicas, entender de mercado de capitais, essas coisas que você vai ter que estudar até para tirar um corte também. Né? E aí tem essa parte mais conceitual que vai te dar
tanto conhecimento para você operar, né? Seja operar seu próprio dinheiro, seja ajudar os clientes e tudo mais, e também dessa parte de investimentos, que aí são habilidades mais estratégicas e comportamentais, né? Que é essa parte de desenvolvimento de pensamento probabilístico, entender que aí, às vezes, tipo, nessa parte do trading, quem vai te dar, às vezes, os livros que vão ajudar muito é tipo o Mark Douglas lá, que é aquele trader vencedor, né? Que é aquele livro. Sim. Aquele livro, eu achei o nome dele, o título, quando eles traduziram, achei muito ruim. Esse trader vencedor ficou muito simplista. O nome real, o original é Trading in the Zone, eu acho. É tipo um negócio mais técnico. Trading in the Zone. Ele passa uma noção de mais técnica, assim, mas isso aí é decisão da editora lá. Mas então aí são essas habilidades comportamentais nos cursos, com os mini cursos que eu vou te passar, os dois, para ajudar o produtor a fazer hedge, você já consegue, cara, você tirou Ancord e fez os 2 mini cursos que você faz rapidinho, você já consegue ajudar o cara a fazer uma trava do físico. Por quê? Porque você já tem a noção do agro. E você já tem essa bagagem. Já trabalha, o produtor trabalha no agro e tal. Então você já entende de custo, produção, já tem uma noção de negócio, né? Isso é excelente. E aí você conhecendo, tipo, tirou um corte, já consegue atuar, entrou no escritório e tal, sentou com o cliente, você sabe de contrato futuro, que é a base, e de contrato de opção, você já viu opções? Call, put? Não, sim. Mas por cima você já operou? Pouco, operei muito pouco, Mas você só sabe, conhecendo. você sabe Sei como é que que funciona. funciona. Tipo, opção de call, opção de compra, Sim. put, opção de venda. São direitos, isso é um conhecimento um pouco mais, que às vezes você não sabe. São direitos de negociar contratos futuros. Por isso que é importante entender os contratos futuros primeiro. Que lá vai estar direto a mercado, no caso. Porque assim, os produtores eles já ouviram falar de put e tal, que você vai Sim. sentar com o cara e já fala, não, já ouvi falar de estranho e tal, você não é um seguro de preço e tal, o cara vai te falar assim, só de você explicar para ele, cara, quando você compra uma put, na verdade não é um seguro, é um direito de vender um contrato futuro. Então se o preço cair aqui, você vai ter o direito de vender aqui, você vai ter um ajuste diário que vai te dar essa compensação. Só de você falar isso aqui pro cara, ele fala, opa, esse cara entende, ele vai me ajudar, né? Esse já gerou um diferencial. Certo. Né? Então, contrato futuro e contrato de opções, com o conhecimento que você já tem do agro, você já senta na mesa com um cara e já monta uma operação de rede. Com esses 3 partes aí me mostrou o curso, a certificação e o conhecimento, querendo ou não, já dá para, por exemplo, eu abrir minha própria consultoria. Eu consigo chegar num produtor, tentar abrir uma carteira, começar. Tem um mercado que está crescendo, que eu tenho visto, eu tenho acompanhado. Tem um cara que eu sempre indico lá para o pessoal seguir. Quem está assistindo, inclusive, se quiser seguir aí, o Evandro Góes. O André, chama André Góes. Né? Góes é nome de trader. Tem o Fernando Góes, André Góes, né? Mas sigam aí o Evandro Góes, é um cara que ele trabalha já dentro desse modelo de assessor, ele não é assessor de investimentos, até onde eu sei, eu acho que não é. Ele é lá do Paraná, inclusive estou devendo uma visita para ele lá. E ele trabalha nesse modelo, tipo, atendendo diretamente os produtores. Eu acho que ele recebe por mês ou percentual, não sei, do tamanho da produção, não sei. É até uma coisa que eu tava chamando ele pro nosso grupo lá 2, que ele tá só no grupo 1 lá. Eu tenho uma comunidade lá, tem 1000 pessoas no 1, tem quase 800 já no 2. Quase enchendo. Eu quero que ele entre no 2 lá, porque o pessoal tava com dúvidas sobre isso. Tipo assim, como que eu nunca trabalhei dessa forma, então eu não sei como fazer um contrato, tipo, com o produtor, tipo, ele vai pagar por mês, ou você vai pagar por saca. Isso aí, provavelmente o Evandro, se nós trocar uma ideia com ele, ele já vai saber. Ele faz a clientela dele e opera para esses clientes. Aí ele visita esses caras na fazenda, desenvolve uma estratégia, inclusive ele tá fazendo uma plataforma que eu vi que acho que vai ficar bem legal, tá virando aplicativo e tal, e aí você traça uma estratégia com esse produtor, tipo, perspectiva é produzir tantas 1000 sacas de milho. A gente tem que
ao longo de tais meses, estatisticamente, os preços melhores vão ser em tais meses, então a gente tem que vender tanto até tal mês e tanto até tal mês, e vai acompanhando o mercado, vai dando oportunidade, vai travando, vai fazendo, compra uma put, ou se não trava na trade, entendeu? Caramba. Muito massa. Eu acho que esse aplicativo vai ficar legal. E aí eu não sei só o modelo assim, de remuneração que ele alinha com esses clientes, mas, cara, sabendo os derivativos e tendo esse acompanhamento de mercado como trader, como profissional ali que você está acompanhando o mercado, você já consegue sentar com o cara e alinhar isso, né? Entendi. E ajudar ele, né? Resolver um problema para ele, que às vezes o produtor tem dificuldade de tempo para acompanhar o mercado. Que a maioria tem. Ele tem dificuldade, às vezes, de ter esse conhecimento do trading, de, tipo assim, entender estatisticamente como tomar decisões. Porque aí o cara fica desesperado, ele não sabe. O preço tá caindo, só que ele acha que vai subir, aí ele não sabe que hora que ele vende, ele acha que o preço tá ruim, ele quer segurar mais, só que às vezes vai cair mais, entendeu? E ele, muitas vezes ele não tem essa percepção de, tipo assim, igual nós estávamos falando aqui, os fundos lá em Chicago, fundo de investimento, tá apostando na alta, historicamente estão batendo recordes de posições compradas. Então tem um estoque de derivativo ali na mão de fundo gigantesco, de soja, de milho. Se esses caras começarem a desovar isso, vender, pode zerar posições, tem que vender. Se vender, vai dar pressão de baixa lá em Chicago. Soja, milho, então, Chicago cai. Aqui, e aí, consequentemente, cai aqui também. Eu fui comprador de soja, milho, na Dreyfus. Uhum. Como que eu fazia a conta lá? Eu ficava com a tela de Chicago aqui e minha planilha aqui. E aí, primeira coisa para fazer a conta aqui, quanto que eu posso pagar no milho para o produtor aqui? Ou quanto que eu posso pagar na soja? A conta na planilha lá, a primeira coisa que eu tinha que atualizar era Chicago. Eu colocava o vencimento quanto que eu ia pagar essa soja, eu colocava o vencimento de Chicago lá, aí tem taxa de câmbio para você converter, por aí vai, né? Os custos da empresa, até você ter uma margem e poder dar um preço. Então, se Chicago está caindo, seu preço vai cair também aqui. Então, na Bolsa Brasileira, na B3, você consegue fazer hedge de Chicago, só o Chicago. Você vai travando os fatores individualmente. Então tem como você desenhar essa estratégia com o cara e acompanhando o mercado e ajudando ele a fazer a comercialização e ganhar para isso. Muito interessante. Muito mesmo. bem, muito. Às vezes. Igual você tem contatos, pelo que a gente já conversou, você tem relacionamento, tem contatos de produtores, conhece produtores, provavelmente esses caras já confiam em você, já conhecem o trabalho, cara. 2 tropeços, você tá com uma carteira de cliente massa ali, ajudando esse pessoal com a comercialização. Muito bom saber. Tem um norte agora. O que eu puder ajudar aí, tamo junto. Bora almoçar? Bora. Muito obrigado pelo seu tempo. Igual eu te falei, não é todo mundo que disponibiliza um tempo para fazer isso ou que tem essa visão. E tempo é dinheiro, querendo ou não, é tempo de dinheiro. Hoje todo mundo tem uma correria danada, todo mundo não tem tempo para nada ou para visitar um parente. E você disponibilizou um tempo para me ensinar um pouquinho do que você sabe. Eu sou imensamente grato por isso. E eu agradeço também, porque assim, a gente está aqui e estamos gravando tudo. Essa conversa aqui ela vai ajudar muita gente a perceber as coisas que você está percebendo que são oportunidades para você. Vai ter outros 30 caras ali que estão assistindo, 300 caras, 3 mil caras que estão assistindo ali que estão falando, cara, que massa. Essa área de comercialização do agro é talvez a mais deficiente de profissionalização. Né? A realidade é essa. E aí o pessoal consegue ajudar. É um mercado que é muito pouco desenvolvido no Brasil. Eu acho que iniciativas como a nossa, como a do Evandro Góes lá mesmo, que são pessoas que eu sei que estão aí trazendo conhecimento em relação a isso, vão ajudar a melhorar. É tudo mata ainda. Tudo mata ainda, literalmente. E eu tô com 10 anos de experiência nesse mercado, atuando desse jeito e ainda é tudo mato. Quando eu comecei era mais mato ainda, agora ainda é muito mato. Mas, de novo, muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Vou agarrar, assim, no tempo que eu tiver, igual eu faço faculdade, eu trabalho, mas vou me empenhar assim. É um mercado que eu quero entrar, que eu quero me desenvolver e eu quero migrar para essa área. Show. Muito obrigado de novo. Valeu. Vamos lá? Bora.